Fala galera, estamos mais uma vez aqui no Upcast, sempre buscando trazer mais informações para vocês. Eu sou Jaqueline, cofundadora da Up Tecnologia, e hoje a gente está aqui com a Thalita Coral, especialista naquilo que todo mundo sabe que é importante entregar, mas muitas vezes a gente falha, né? Thalita é especialista em UX, em saque, em relacionamento, em atendimento. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E lógico, né? A nossa grande curiosidade, né? É o quê? O que é realmente um bom relacionamento, um bom atendimento? Porque muitas vezes a gente acha que está arrasando e no final a gente deixa a desejar. O que tu conta para nós sobre o que é um bom atendimento? Jaque, antes de mais nada, eu acho que para te entregar algo além para o cliente, né, um encantamento, que é o que a gente fala, porque satisfazer é mais do que a nossa obrigação, agora a gente tem que focar no encantamento, que são aqueles detalhes que o cliente não espera, você precisa ter processos, né? Então, ter processos bem desenhados para que lá na ponta a tua equipe possa entregar realmente um atendimento que encante, né? Que seja uma entrega a mais. Então, para mim, começa por processo. Depois vem a cerejinha do bolo, que é a experiência, que é o encantamento. Na verdade, é consequência, então, Exatamente. de uma equipe bem treinada, Exatamente. de saber quem é o cliente. Exatamente, isso aí. E eu sempre falo, não é feeling, né? A gente tem grandes cases aí no mundo, vamos pensar assim, a Disney, né? Que é um grande case em experiência e encantamento. Tudo que é feito lá, existe um processo. Né? Se a gente pensar, desde a pessoa que te recebe lá, né, na hora da inspeção, na entrada, existe um processo. Aquele sorriso que é dado lá na entrada é um processo. Ele tem um motivo. Está escrito, sorria para todos os convidados. Né? Então, está escrito. Então, é um processo. Então, eu acho que o segredo assim, da entrega, né, de uma boa experiência, um bom atendimento, é o processo. O que tu queres entregar de diferente, né, para o mercado? O que tu queres entregar para o teu cliente que o teu concorrente não entrega? Isso tem que estar escrito dentro do manual, dentro do teu jeito, né, de oferecer a experiência. Isso seria o quê? A cultura da empresa, a missão da empresa, para que todos estejam envolvidos e saber o motivo pelo qual aquela entrega precisa ser feita, seria isso, Thalita? Exatamente. Tem que ficar claro para todo mundo, primeiro, qual é a minha proposta de valor? O que o meu negócio, o que o meu serviço, o que o meu produto vai entregar de diferente para o mercado? O que eu vou entregar para o cliente de fato? Depois, quem é o meu cliente? Era isso que eu ia te perguntar. Quando é o cliente? Quando é cliente? Em que momento a gente identifica? Esse é o meu cliente. Ou às vezes o cliente nem sabe que ele é meu cliente, mas, enfim, como se dá essa jornada, né? Tanto do cliente buscar um prestador de serviço, um produto, quanto a empresa buscar esse cliente para que tenha essa relação. Em que momento isso acontece? Sim, bom, eu acho que em toda a estrutura e modelo de negócio a gente tem que começar a pensar assim, né? Para quem que eu vou entregar isso? Para quem que eu vou vender esse produto? Para quem que eu vou oferecer esse serviço? E o que eu vejo, às vezes, já que nas empresas, é um sofrimento por, às vezes, não fechar um negócio com um determinado cliente. Mas que, às vezes, aquele cliente não era para você. Não tinha nada a ver. Não tinha o perfil, ele com não... o seu negócio. Especialmente aqueles que só querem olhar preço. Então esses, eu sempre falo assim para os clientes que a gente faz consultoria, desapega, não é cliente para ti, porque ele nunca vai chegar valor no que você entrega. Então a hora de mapear as personas, né, vamos pensar. Eu digo assim que tem empresas hoje que já estão no mercado há tempo que não tem a persona definida. O que seria uma persona, Thalita? A persona, ela vai além do público-alvo. O público-alvo, ele vai mais por uma linha demográfica. A persona, ela vai mais por uma linha mais detalhada, mais comportamental. Perfil de comportamento. Exatamente. Então, assim, é um perfil comportamental, vamos pensar assim, né? Então, se pensar assim, que existem mulheres de 25 anos que moram na região X, isso é público-alvo. Tá. Agora, se pensar na Thalita, que mora no endereço tal, que tem tal gosto, que a rotina dela é essa, eu já vou para uma persona. É a personificação do seu cliente mesmo. Aonde tu cria o quê? Um laço com esse cliente? Onde houve uma identificação? Isso, eu identifico as dores, as necessidades, para aí sim eu atuar de fato na oferta dele
E aí entra, né, o segredinho da comunicação que eu vou entregar para ele. Eu crio o tom de voz para me comunicar com esse cliente. Um tom de voz bem acertado, né, bem direcionado, para eu não sair falando com ele de qualquer jeito. Que é aquilo que eu estava falando antes, quando a pessoa diz pra ti, bom dia, Moreco! Bom dia, flor do dia! Bom dia, flor do dia! Oi, linda! Bem, talvez... Não, lógico, vão existir perfis para isso, obviamente, né, Thalita? A gente sabe que existe N públicos, né? Cada um tem um jeito de justamente receber um atendimento. E é justamente esse processo que tu faz, que faz com que a gente identifique o modo como a gente deve se direcionar ao nosso cliente, como tu falaste aí, o tom de voz, termos, né? Até termos, né? Eu acho que seria cabível, né? De como tratar esse cliente. Exatamente, a gente estrutura os scripts, até parte assim, quando for um atendimento digital, os emojis que eu uso, os que eu não devo usar para essa persona. E agora eu vou trazer a polêmica, né, do antes ali. Quando a gente falou assim, esses termos aí, né, o flor, linda, moreco, porque tem perfis que tudo bem usar. Eu não concordo, sabe, Jaque? Eu acho que tudo é o profissionalismo e não tem nada melhor do que tu ser chamada pelo teu nome, do que tu ser chamada de flor, de linda, enfim. Tu pode até achar legal, né? Teu perfil ser aquele assim, não, de boa, eu não me importo, né? Mas nada como... Oi, tudo bem? Eu sou a Thalita. Qual é o teu nome? Meu nome é Jaqueline. Oi, Jaque. Então, eu vou te atender agora. Tu posso te chamar de Jaque? Pode. Então, isso aqui é meu produto, assim, assado. Nada como a gente chamar o cliente do nome dele. E já existem técnicas de venda que diz, né? Que chamar o cliente, né? Nós estamos falando de atendimento, mas uma técnica de venda é justamente chamar o cliente pelo nome dele, né? Porque isso é agradável aos nossos ouvidos, né? Faz com que a gente se sinta confortável, a gente realmente crie uma sinergia com o cliente para trazer a atenção dele, enfim, e poder seguir com esse atendimento, com essa jornada. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nós estávamos falando ali de quando o cliente se torna cliente, né? Tudo isso tem uma jornada, né? E isso também é mapeável, tu também auxilia? Exatamente. Como é que funciona? A gente definindo, né, o nosso produto, a minha proposta de valor, quem é a minha persona, o tom de voz que eu vou me comunicar com ela, o mapa de empatia que a gente constrói também antes, eu vou colocar ela dentro de um mapa mesmo, né? E vou mapear a jornada dela, a jornada desse cliente. Desde que quando ela toma consciência, né? Que ela precisa de um determinado serviço ou produto, até a partir da consideração, né? Quem é a marca que eu vou escolher, qual é a empresa que eu vou escolher, aonde ela vai fazer uma pesquisa, ou se ela vai pegar a opinião de um amigo ou de um familiar que já usou aquele serviço ou produto. Tudo isso a gente faz um mapeamento para a gente saber os pontos de fricções, que a gente chama, o ponto de fricção que tem durante essa jornada, e a gente conseguir oferecer para ele experiência a cada ponto desse, né? Os touch points que a gente chama. Então a gente pega essa persona mesmo e coloca ela dentro do mapa, navegando as 5 etapas, né, da jornada, que é a consciência, a consideração, a compra, o serviço, o pós-vendas, que é onde cria a parte da fidelidade, né, lá na pontinha. Então a gente faz todo esse mapeamento para daí sim dizer assim, olha, vai funcionar assim o teu negócio. Então o cliente vai chegar, ele vai pesquisar lá na rede social, ver como é que tá o teu comportamento, vai entrar em contato por um canal que vai estar no link da tua bio. Então tenha um link na bio, pelo amor de Deus. Né? Não fala. Como na década de 90, você tem que ter um site. Hoje, na verdade, a gente precisa muito mais do que um site, né? Porque estamos num mundo digital com consumidores digitais. Né? E a gente precisa, Jaque, o segredo da experiência do cliente, ele se norteia por 3 grandes pilares, que é o tempo, o esforço e a solução. Eu preciso cuidar do tempo do cliente, porque o nosso tempo hoje é o nosso bem mais valioso, né? Eu preciso reduzir o máximo do esforço dele. Então, o que é o reduzir o esforço? Quando a gente fala assim, de ter um link na bio, eu tenho que clicar e já abrir o WhatsApp. Agora, se não, Thalita, mas eu tenho o meu número lá escrito, mas tu vai aumentar o esforço do cliente, porque ele vai ter que registrar o teu contato lá e te chamar, né? E solução, porque embora ele entre em contato contigo e tu não tenha exatamente o que ele quer, ofereça alguma solução para ele. Ele está esperando que tu ofereça alguma solução. Eu tenho até um exemplo para te dar de uma situação que aconteceu comigo. Eu fui montar o meu escritório e em São Paulo, eles têm muito, assim, aluguéis de móveis. Então, eles estruturam todo o teu escritório e tu paga um aluguel por mês. E se tu não quiser mais aqueles móveis, tu devolve e tá tudo certo. E aqui em Criciúma, eu fui pesquisar em algumas empresas se existiam isso.
As que me responderam, porque algumas nem responderam, outras só botaram não, nem responderam boa tarde que eu dei, né? Teve as que me responderam, eles colocaram não, e aí teve uma que me respondeu assim: olha, Thalita, eu não tenho isso, mas talvez se tu olhar nessa empresa aqui, né? Então, hoje eu não tenho essa possibilidade para te oferecer, mas se tu entrar em contato... Mas te deu uma solução. Me deu uma solução, uma ideia. Né? O que aconteceu? Eu precisei comprar cadeiras. Qual foi a empresa que eu procurei? A que me ofereceu a solução. E não a que me disse simplesmente não. Né? E sabe o que é bacana, Thalita? Falando nessa questão que hoje a gente se comunica basicamente através de meios digitais, né? Telefone mesmo, ninguém mais liga, né? Eu acho que uma ligação, se for feita, inclusive, ela é feita por WhatsApp, né? Eu acho que ninguém mais usa telefone de uma maneira... Só o Murilo que usa. Só o Murilo. Ligar. Eu falo, pare de me ligar, eu não sou a persona da ligação. Na verdade, isso não é só um perfil teu. É perfil de 90, né? Já existem aí diversas pesquisas falando que a maioria prefere tratar por um canal de mensageria, né? Logicamente, estamos no Brasil, estamos falando aí de WhatsApp, né? E às vezes as empresas, elas não conseguem gerir tudo isso e atender da maneira adequada, né? Então, uma das nossas ferramentas, que é o UpChannel, ele justamente automatiza isso, facilitando essa comunicação. Porque, obviamente, tu tens uma equipe de vendas, né? E muitas vezes essa equipe de vendas não vai estar disponível. E às vezes tu estás o quê? Ninguém trabalha 24 horas, mas a tua rede social trabalha 24 horas. E às vezes o teu cliente vai te buscar no final de semana ou fora de horário. E existe como automatizar para não deixar o cliente no vácuo ou só receber um não. Que falou, munir o cliente de soluções e sugestões. E isso dá para fazer de maneira automatizada. Exatamente. E assim, o cliente não dorme. Não, o cliente não dorme. Né? O cliente nem a concorrência. E nem a concorrência. Porque se a concorrência estiver bem preparada, que a gente fala, né? Quem é que hoje, num mercado voraz que se tem hoje, que é que ele falou, tu entrasse em contato com diversas empresas, né? Ok, nenhuma tinha a solução que tu buscou, porém a que te atendeu melhor, a que te ofereceu uma solução, é a quem tu voltou a buscar para fazer a compra. Naquele primeiro momento, realmente não houve uma venda efetiva, mas ela já criou uma relação com o cliente, com a Thalita, que voltou. E aquilo que a gente estava falando, não tem como o teu concorrente, a partir do momento que ele começa a se relacionar com o teu possível comprador, o teu possível cliente, então ele foi deixado para escanteio, cara, né? Ele vai tratar, ele vai lidar, ele vai comprar com quem? Com quem tá conversando com ele, quem tá oferecendo soluções. Quem responde mais rápido, né? Quem responde mais rápido. Porque eu sou assim, já, que se eu mando mensagem, em 5 minutos não me responde, eu mando mensagem para 3 lugares, né? As que responder mais rápido vai levar. Exatamente. E hoje tem uma pesquisa que fala, né, que o ideal é em 5 minutos. Eu acho até ruim, eu acho que tem que ser em menos a resposta, né? E o bom para ruim é em 15 minutos. A pesquisa fala, o bom para ruim é em 15 minutos. Só que assim, gente, vamos pensar na nossa realidade. Quantas empresas, elas demoram muito mais que isso para responder? E olha quanto dinheiro tem na mesa. Na mesa. Né? E aí, o que tu comentou sobre ter uma plataforma de gestão de atendimentos. A gente costuma falar sobre o buraco negro do WhatsApp. Certo. Por quê? A gente às vezes está ali, né? Tem um número que está lá no nosso bio, nossa rede social, aí o cliente entra em contato. Aí a pessoa tá com o web WhatsApp ali plugado, deu como visualizado, mas ninguém respondeu, foi pro buraco do WhatsApp. Ou seja, o cliente ficou sem ser atendido. Porque na verdade tá utilizando não uma plataforma, ele tá utilizando um WhatsApp web, que existe às vezes mais de uma pessoa usando, e aí vai entrar aquele monte de contato, um monte de conversa, e não só conversa comercial, né? Vai entrar de repente suporte, um cliente que quer um boleto, um suporte, uma reclamação, e aquilo entra realmente num limbo, né? Hoje, assim, todas as consultorias que a gente faz está no escopo oferecer e apresentar ferramentas de gestão de atendimento. E a UpChannel tá lá. A UpChannel tá ali. Porque... Então, assim, porque não dá, né, para hoje você falar que você sustenta o seu atendimento num web WhatsApp sem ter uma plataforma que faça a gestão disso. Porque né? aquilo que tu falou, existe um monte de dinheiro perdido
que caiu num buraco. Exatamente. Não é só aquilo que realmente tu atendeu. Aquilo que tu atendeu, ok. Fechou, bacana, tá atendido. E aquele dinheiro que ficou para trás? Né? Aquele cliente que talvez nunca mais volte a te procurar porque ele caiu no buraco negro e ninguém viu, passou. A gente mesmo com o nosso WhatsApp pessoal, né? Às vezes entra um monte de conversa, tu visualizou, não marcou como não lida e daqui a pouco a pessoa te chama... ô Jaque, olha só, tu não me respondeu, eu te perguntei se tu ia na festa e tu não... nem lembro mais, entrou uma conversa, entrou outra e aquilo se perdeu. Não dá pra hoje a gente aceitar, né, que empresas, como eu falei, que sustentam os atendimentos pelo WhatsApp, não tem uma plataforma pra fazer gestão disso. E profissionalismo isso, né? E outra, do dono não ter gestão, né? Da equipe, do que a equipe tá conversando, como ela está conversando com o seu cliente. Então, assim... gestores, né, tenham muito cuidado de deixar esse atendimento tão aberto, né? Precisa ter atuação, precisa ter gestão, precisa ter indicador, precisa entender qual o volume de atendimento no dia, precisa ver o tempo médio de espera que esse cliente está tendo ali. Então, não tem como você fazer isso na mão, né? Tem que ter a plataforma. Porque senão tu vai ter que ter uma equipe gigante e a gente sabe que o recurso humano, ele é um recurso limitado, né? Ele trabalha 8 horas, né? Ele é um recurso limitado. E com uma plataforma de gestão, uma plataforma digital, onde tu tem todos os canais, porque a gente tá falando aqui de WhatsApp, né? Mas enfim, canal de YouTube, comentários no direct no Instagram, né? A Facebook quase ninguém mais usa, mas sim, existe uma parcela da população que ainda se comunica, né? Às vezes até mesmo o próprio e-mail, enfim, todos esses canais são canais de comunicação que senão o cara tem que ter uma equipe de 200 pessoas. Exatamente. E dá para fazer isso com processos, principalmente, né? Porque, querendo ou não, tu precisa ter isso mapeado da maneira correta, porque a plataforma não faz isso sozinha. Exatamente. Né? Tu tens o que eu ia falar. Né? Não adianta botar, né? Comprar um software de gestão de atendimento, né? E deixar lá na mão, lá vão ter, como tu mesmo falou, e não orientar, não treinar, não ter um processo de atendimento. Sim, as mensagens, as palavras corretas, porque o resultado final é sempre um relacionamento. São pessoas, né? Da mesma forma, mesmo que seja um bot. Esse bot pode ser um bot humanizado. Com o quê? Com frases, com termos, né? Que sejam humanizados. E conectados à persona do negócio, né? Então, como o meu cliente gosta de ser atendido. Então, a gente cria todo ali um script do bot direcionado para essa persona, né? Toda essa historinha para contar. Agora, é que eu ia falar também, né, já que não adianta de nada ter uma baita ferramenta tipo a UpChannel e tu também não estruturar todo esse teu fluxo de atendimento ali. Eu até mandei a semana passada pro Murilo um print de um atendimento que eu tive em uma concessionária. Gente. E aí eu mandei para agendar, né? E aí eu recebi, olá, bem-vindo à concessionária tal, né? E aí veio assim a estrutura, uma chave, revisão. Ou não sei o que. E não tinha os botões. Não, mas não dizia o que eu tinha que fazer. Tá, eu vou escrever ali o emoji da chave ou vou escrever revisão? E não tinha nenhum botão nada, que tu clicasse na opção, nada. A chave de revisão, de fenda, dinheirinho comercial, ou financeiro, enfim, os emojizinhos. Aí eu fiquei assim, tá, o que eu vou responder? Ou seja, né, zero experiência do usuário ali, ninguém olhou pra isso, porque não tinha nenhuma orientação. Poderia ter dito assim, ó, digite... escreva, né? Sim. Tal para revisão, ou digite o emoji. Né, orientando referente a cada um serviço, sei lá. Como utilizar. E aí eu mandei pro Murilo, né? Falei assim, olha o nervoso que a gente passa hoje em dia. Daí ele me ligou, porque ele é o cara que gosta. É o cara que liga, eu fico revoltado. Ele assim, mas imagina eu, né? Que olho para essa parte da experiência do usuário. Você que tem essa... E assim, já que tem muita gente que às vezes acha que a ferramenta vai resolver a sua vida. Não. Né? Então é o que tu falou. Na verdade, a ferramenta ela vai fazer tu enxergar coisas que hoje tu não enxerga. Que não enxerga, a gestão, principalmente. Principalmente aquilo que tu falou. Deixar um recurso que hoje eu vou dizer que ele é vital numa empresa, né? Como a gente falou anteriormente, como na década de 90 tu tinha que ter um site, né? Na década de 90 tu tinha que ter um site. Obrigada, né? E hoje não existe uma empresa que não trabalhe com o WhatsApp, gente. O cliente, ele vai se comunicar através desta ferramenta. E aí o que acontece? Se tu não tens essa gestão,
primeiro, tu perde dinheiro, o que a gente falou? O cliente cai no limbo, aquele contato caiu no limbo, cara, esquece, nunca mais vai falar contigo. Ou o cliente entrou em contato contigo e o atendimento foi um terror. Não foi orientado, não foi conduzido, né? Não teve a resolutividade, que é aquilo que tu falou, né? Não foi resolutivo aquele atendimento, né? Se não foi resolutivo, cara, ele não vai voltar de novo. Ele vai voltar, ele vai procurar outro que respeite o tempo dele, obviamente, porque não tem nada pior do que dizer, mas não é este o nosso número para esse serviço. Aí ele pega e manda um outro número que tu tem que salvar na tua agenda para entrar em contato. Do cliente. O cliente desiste, né? Exatamente. Aqui é tempo e esforço. E não é resolutivo, né? Não é comigo. Quer ver? Não é comigo, gente. Infelizmente não tem o que fazer. O não é comigo, para mim, ele me acaba, gente. Se a pessoa não é... Olha, não é... O que se faz, né? Quando a gente, né, o cliente está ali, como contorna isso, né? Porque às vezes o próprio dono vê o não é comigo. E às vezes não é contigo mesmo, né? Que tu tá atendendo. Mas tu não precisa passar isso pro cliente. Tu pode dizer, olha, eu não tenho a resposta para te passar agora, mas eu conheço alguém que tem. Então, assim, eu te retorno, né, em 15 minutos. E retorno mesmo em 15 minutos, né? Se comprometa no prazo, eu te retorno daqui 10 minutos, daqui meia hora, enfim. E se for 24 horas, diga que é em 24 horas. Não promete um prazo que não vai cumprir, mas né, Thalita? Mas não diga que não é contigo, embora não seja, fala que você vai se comprometer em dar um retorno e dá, né? Dá esse retorno. Então tem coisas que o cliente não precisa ouvir, né? É igual o termo do infelizmente eu não tenho que fazer ou infelizmente esse é o procedimento da empresa. Então assim, já colocou infelizmente na frente, já tá dizendo, olha, eu não concordo com o que o meu chefe tá dizendo, mas eu sou obrigada a te dizer isso. É isso. O script é esse, eu tenho que dizer que... Eu sou obrigada a te dizer isso. Então, a palavrinha infelizmente, assim, a dica de comunicação, né? Escrita encantadora gira fora. Então, a gente fala sobre essa comunicação que ela é feita em diversos canais, né? E muitas vezes a gente recebe enfim, um feedback negativo, ou o cliente, ele tá bravo, ele fez algum comentário desagradável, seja na rede social ou até mesmo pelo nosso WhatsApp. Lógico, algumas empresas às vezes interpretam isso, como eles falam, do marketing reverso, né? E, gente, a gente sabe que às vezes isso pode dar algum tipo de visibilidade e pode até cair no gosto de um determinado público. Mas isso é muito arriscado, né, Thalita? Eu acho bastante arriscado. Agora, assim, uma técnica, né, que a gente sempre orienta na parte de conduzir essas situações de clientes mais... que estão assim descontentes, né? Com o teu negócio, sempre ouvir ele. Se ele tá no telefone, repete a fala dele, ao menos o início da fala, para ele entender que tu tá prestando atenção no que ele falou, né? Do que, não, compreendo, entendo, né? Isso daí tu não tá prestando atenção, porque se ele perguntar assim, o que eu te falei mesmo, a pessoa vai... não sei. Então, se tu prestar atenção e repetir o início da fala, tu vai quebrando ele vai vendo assim, realmente ela tá prestando atenção. Então, a ideia é assim, olha, eu entendo que isso realmente tenha te frustrado, eu também me sentiria assim, mas eu vou conduzir isso da melhor forma para que a gente consiga resolver isso para ti, tudo bem? Então, essa forma assim, olha, eu te entendo, eu também me sentiria assim, né? Se colocar no lugar do cliente. A técnica, eu acho que a ideal é repetir um pouco da fala dele, do que ele disse, porque tu começa a perceber que tu tá sendo notada, né? Que tu tá sendo ouvida, então, e depois diz assim, eu entendo, eu também ficaria assim, Thalita, olha, situação bem desagradável. Demonstrar empatia com aquela situação. Isso aí. E a técnica para quebrar esse sentimento dele é repetir um pouquinho da fala dele. Para que ele se sinta acolhido, para prestar atenção. Exatamente, validar esse sentimento dele e buscar alguma solução, porque não existe nada mais frustrante de quando a gente entra em contato, né, com um fornecedor, que ele quer só se defender, né? É a pior coisa que tem. Que daí é uma coisa reativa, né? Não estou aqui para solucionar o seu problema, eu estou aqui para me defender. E isso realmente é ruim, porque tu já está indo ali descontente com uma determinada situação. A empresa já te recebe, como diz outro, com a guarda alta, né? Tipo, tô aqui me defendendo, não vem me bater, porque... E isso gera ainda mais descontentamento. Exatamente. Porque não aí se tu não contorna mais, aí acabou. E eu sempre digo, gente, toda oportunidade, todo contato que o cliente faz é uma oportunidade. Isso aí. Eu sempre, assim, eu não me enxergo
um contato que não tenha oportunidade. Seja ele de fidelizar, seja ele para fazer uma nova venda, seja ele para que ele fale bem da tua empresa. Eu acho que todo o contato, seja ele para uma reclamação, enfim, não importa como, né? Seja ele um contato presencial, um contato telefônico, um contato em rede social, não importa. Todo o contato feito significa que o cliente tem interesse. Ô, Jaque, aí tu falou um ponto bem interessante. Eu sempre digo assim, dê muito valor ao cliente reclamão. Valorize muito esse cara, porque enquanto ele tá reclamando pra ti, ele ainda tá acreditando no teu negócio. Perfeito. A partir do momento que ele parar de reclamar, ele já tá no concorrente. Acabou, você não consegue mais reconquistar. Então, sabe aquele cara que vai em tempo todo, pô, mas que chato, pô, isso aqui não funciona. Pô, de novo esse cara reclamando daquilo. Cara, valoriza ele, agradece o feedback, traz ele pra ti. Se tiver uma reunião de ajuste aí de negócio, traz o cara reclamão, porque esse cara ali é o que tá ainda sustentando o teu negócio ali. Enquanto ele tá reclamando, ele acredita em ti. Eu ia dizer, ele acredita que pode melhorar. Ele acredita. Agora, se ele ficou em silêncio, perdeu. E Thalita, falando sobre essa questão do cliente que vai embora, né? O cliente reclamou, a gente identifica, obviamente, né? O cara tá ali brigando contigo. E como é que a gente consegue identificar o cliente que tá perdendo o interesse? Em que momento dessa jornada, que daí, lógico, a gente já tá falando de um cara que é cliente, já comprou de mim, enfim, tá ali na minha base. Em que momento eu identifico que esse cara perdeu o amor por nós? Jaque, imagina um relacionamento assim, né? Marido, mulher, relacionamento pessoal. É um namorado, né? Como é que a gente percebe que tá perdendo interesse? Quando a pessoa deixa de se importar, deixa de falar, né? Tipo, ela assim, mas tu não vai nem me cobrar que eu tô indo em tal lugar. Tipo, a pessoa perde interesse. Então, quando ele deixa de falar, de reclamar, ou de atender o teu telefone, ou de responder a tua mensagem, é porque ele já tá desistindo de ti. O sinal é esse, né? A hora que ele... Quando o cliente some, assim, tipo, tá ali... Ele vai te deixando no vácuo, ele não reclama mais. O cliente que tá perdendo interesse em ti, ele já não tá reclamando mais, ele não tá te dando mais feedback, ou ele não tá mais te respondendo. Ali ele já tá caminhando para outro lado. Então a tua dica é que nem relacionamento mesmo. A gente tem que tá dando um oizinho, tem que tá informando, tem que tá tendo um contato. Exatamente, que daí entra a parte do sucesso do cliente, né? Por isso que principalmente empresas que têm uma relação forte B2B, fortaleça a sua área de sucesso do cliente. É ali que tu vai te manter com a tua carteira firme contigo. Então, faça um bom onboarding, né? Integre bem esse teu cliente novo. Faça um bom ongoing, acompanhe ele em todos os pontos, vê se tudo que tu prometeu lá naquela entrega lá, naquela venda, naquele momento que ele fez... Tá sendo cumprida, né? Tente ver como é que tá a funcionalidade do teu serviço lá na ponta, se tem algum gap. Então, assim, esses contatos, esse time de sucesso do cliente, ele tem que ter constante. Então, tem que ter uma rotina, né? Toda semana eu vou entrar em contato com o cliente, perguntar determinada coisa. Como tá funcionando tal coisa dentro do meu serviço e tal. Então, assim, tu não pode perder essa linha de contato, essa régua de comunicação. E tu sabe, Thalita, que uma plataforma de gestão de relacionamento como o UpChannel, tu consegue fazer isso de forma automatizada. Então, assim, depois que o cliente tá dentro, né? A gente sabe que às vezes tem semanas que a gente tem que meio que apagar fogo, existem situações que às vezes são adversas. E para que tu não esqueça de só apagar o fogo e tu consiga cuidar desse cliente também, tu consegue fazer ações programadas, né? Tu pode enviar um questionário para o cliente, tu pode enviar uma pergunta específica, né? Ou solicitar uma avaliação, um feedback. Consegue colocar isso dentro de uma régua de comunicação. De uma régua de comunicação. Vai disparar uma vez por mês isso aqui. Isso, exatamente. E eu acho que o legal de uma plataforma como a UpChannel justamente é a automação. Porque assim, se tu pensar só na parte de gestão de atendimento, fazer atendimento dentro dela, cara, fica ali no web WhatsApp e tá tudo certo, né? Agora, se tu quer deixar o teu negócio mais robusto, né? Quer entregar algo além para o cliente, dá para fazer muita coisa ali, né? Dá para automatizar muita coisa, né? E isso é uma das coisas, né? Por isso que eu te perguntei, quando é que a gente... Porque isso é uma forma que o gestor ele vai conseguir enxergar. Nossa, eu tenho uma carteira de 1000 clientes, eu encaminhei 1000 mensagens no WhatsApp e, lógico, a gente, né, sabe que não são todos que respondem, existe aí uma
uma régua, mas nossa, eu mando todo mês e são sempre os mesmos que me respondem. Opa, acende uma luzinha amarela porque tem alguma coisa acontecendo. Sabe uma coisa que a gente fez uma vez numa empresa, Jaque? Eu atuei com um time de saque e a gente notava que sempre tinha umas clientes que compravam muito no e-commerce e sempre elas que davam os feedbacks, assim, reclamações. O produto tal, isso aqui, esse tecido esticou demais, isso aqui tal. A gente falou com o pessoal de produto uma vez e falou assim, por que a gente não traz essas clientes aqui para uma reunião de produto? Olha, que interessante. De feedback de coleção, sabe? De olhar assim, poxa, né? Ou a cliente ou a própria lojista, que a cliente compra, a consumidora final compra do lojista. E eles fizeram um movimento assim, e foi muito rico. Então, sabe esse cliente que sempre te responde algo, ou sempre responde a tua pesquisa? Convida ele, olha, a gente está pensando aí fazer uns movimentos na ferramenta, na solução. Queria ver a tua opinião. Hoje a gente está te entregando isso daqui. Se a gente entregar isso aqui também, ele vai se sentir tão valorizado e ele vai sair um propagador do teu negócio, sair falando assim, cara, eles estão fazendo isso aqui também e tal. O Luciano estava me contando assim das coisas novas que estão acontecendo na Upchannel. Então, assim, esse cliente que está sempre engajado com vocês, traz ele, ou faz uma videoconferência, troca uma ideia, sabe? Porque o melhor, eu digo assim, o cliente, Jaque, ele é o teu melhor consultor. E o que é mais legal é que ele não te cobra R$1 para isso. Ele te passa toda a informação necessária, né? O que precisa melhorar no teu produto. Ele vale mais do que qualquer consultor. Pode pegar qualquer consultoria top do mundo, né? Que a gente conhece alguns grandes nomes. Mas nada vai comparar com o nível de feedback que o teu cliente vai dar para o teu produto ou serviço. Porque com certeza ele já usou, ele já sabe o que deixa a desejar, o que poderia ser melhorado, como ele, né, aonde mais ele poderia incrementar, né, no serviço dele ou no produto dele, no atendimento dele, né? Porque, lógico, a gente está aqui hoje focado em atendimento, em experiência do cliente, jornadas, né? Mas é uma ferramenta também para o cliente dar suporte, né? Vamos supor, uma indústria, um produto aonde o cliente ele quer receber, às vezes, uma informação. Até vou citar uma experiência muito positiva, né? A gente ama café lá em casa, então a gente tem a maquininha da Nespresso, né? Fazendo propaganda aqui para Nespresso, mas foi incrível, tá? A máquina, ela é uma máquina já descontinuada, porque eles lançam modelos o tempo inteiro, e ela tava com uma dificuldade de passar o café longo. Não tava saindo água, enfim, né? E entrei em contato com eles. Gente, eles passaram passo a passo. Eu fiz a manutenção da máquina em 5 minutos. Gente, eu que sou uma pessoa bem já de 45 anos, que não tenho toda essa habilidade de uma pessoa jovem que gente, foi uma experiência incrível. Tudo automatizado. Eu não falei com um atendente, tá, gente? Não falei com nenhum atendente. A plataforma de atendimento deles foi me orientando, foi me dando os passos, né? Diferentemente da tua experiência, né? Que tu recebeu um WhatsApp, não sabia para onde ir. Eles foram me colocaram que a minha máquina tinha, né, sido descontinuada, que ela tinha um outro modelo e tal, e assim. E aí, quando eu descrevi o problema, porque lógico, né? Quando tu descreve um problema, eu descrevo de um jeito. A Thalita vai descrever de outro, tu vai usar outras palavras. E, cara, eles entenderam, não precisei usar termos técnicos nem nada. Eu só estou com um problema na hora de passar o café longo, porque sai pouca água. Cara, eles me deram passo a passo. Foi uma experiência incrível. Legal. Um atendimento humanizado, orientado, excelente, única e exclusivamente por um bot. Então, aí entra o ponto da inteligência artificial, né Jaque? Em janeiro teve a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né? E lá o tema desse ano é como a inteligência artificial pode ajudar o seu negócio, né? E, assim, dentro de todos os seminários lá que tiveram, as discussões, ele sempre falava assim, primeiro entenda a persona e as dores dessa persona. Então, a persona do seu negócio e as dores dela, para depois tu pensar em inteligência artificial. Porque eu sempre falo, a inteligência artificial não faz nada sozinha. Não. Se tu não souber usar ela a teu favor, como a Nespresso usou nesse caso, né? Modelou ela ali, o robozinho para poder ajudar ali, enfim, nessa tua demanda,
ela não ia fazer nada. Ela não ia adivinhar, entrar na tua mente e pensar. Então, assim, eles foram lá, fizeram os comandos certos para que viesse os gatilhos do bot, para poder te ajudar ali nessa resposta. E essa tua jornada, essa tua experiência ali ser incrível, como tu tá relatando, né? Então, até tem uma experiência bem legal, um case da Gucci. A Gucci, ela, embora assim, quando a gente fala em inteligência artificial, eu lembro que em 2020 começou a falar que muitos empregos se perderiam com a inteligência artificial. Lembra disso? Falavam muito, né? Pavor, todo total. mundo se apavorava, meu Deus, agora não vai existir. Eu lembro que médicos diziam, a minha especialidade vai ser substituída pela inteligência. Como se o Dr. Google e a inteligência artificial fossem resolver todos os problemas, o que né? aconteceu? Aí, com esse movimento, a Gucci pegou e eles têm um call center gigante lá. E eles cresceram 300% o faturamento deles, ensinando o time deles, de quase 300 pessoas no call center, a usar a inteligência a favor deles, a estruturar os pitches de vendas deles. Então, assim, hoje a inteligência artificial trabalha para eles. É uma ferramenta. É uma ferramenta como qualquer outra, mas entra justamente naquilo que tu falou no início da nossa conversa, Thalita. Processos, entender o que entregar, haver um alinhamento do time, né? Entenda antes de atender. Então, assim, entenda, depois atenda. Entenda tudo, né? Quem é o teu cliente, o que tu vais entregar, quais são os teus argumentos, qual é o teu pitch de venda, qual é a tua entrega de valor, para depois sair oferecendo atendimento. Sim. Qual é o grande erro hoje? As pessoas já saem atendendo de qualquer jeito. Então, assim, às vezes, eu falo também assim, já que é algo que a gente sempre fala nos treinamentos, né? O bom vendedor não é mais o que fala mais, né, hoje. Não, é o que escuta mais. O bom vendedor hoje é o que escuta mais, o que sabe se relacionar. Então, quando alguém fala assim, Thalita, tu faz treinamento de vendas? Não faço treinamento de vendas. Eu não ensino técnica de vendas. Eu ensino como tu vai criar uma conexão, como tu vai se relacionar com o cliente. Sim. Porque depois disso, o que vem de consequência é a venda. Com certeza. Porque o que a gente busca hoje é, primeiro, a experiência do cliente, o que é? Conexão emocional pura. Sim, até porque hoje, antigamente, né, vamos voltar um pouquinho atrás, antigamente, o teu cliente, ele não tinha tanta informação, né? Então, o vendedor, ele tinha que promover o quê? A informação para o cliente. Então, ele tinha que falar muito. Ele tinha que falar e dar toda a informação necessária para que o cliente entendesse o que ele estava proporcionando. Hoje é o contrário. O cliente tem toda a informação na mão. Quando o cliente entra em contato contigo, né, com uma empresa, ele já tem uma noção do que ele quer. Certa ou errada, ele já tem uma noção. E aí entra justamente isso. Seja um pré-venda, seja um vendedor, em escutar e tentar muitas vezes traduzir, né? Porque às vezes o cliente, cada um se comunica de uma forma diferente, tem necessidades distintas e às vezes não se comunica muito bem, né? Sim. Então, o escutar realmente hoje é fundamental. Porque a pessoa escutando e entendendo de fato qual é a necessidade do cliente, ela vai ser muito mais assertiva na oferta dela, né? Eu já cansei de ir num lugar para comprar algo e a pessoa ir me oferecendo coisas que não era aquilo que eu queria. E depois eu saio da loja e passo e vejo que tava lá o que eu queria. Mas ela nem deixou eu me explicar direito. Ela só quis vender, atender. Eu assim, não. Então, assim, de fato, quem vende mais hoje é quem escuta mais, quem entende mais a necessidade do cliente, para depois ser mais assertivo na oferta. Então, o bom vendedor hoje é o que sabe mais se relacionar com o cliente, entender mais a dor dele. Que aí entra aquilo que tu falou, a questão de, primeiro, preservar o tempo do cliente, porque se tu ficar falando, enfim, tu toma um tempo desnecessário do cliente, porque tu vai falar coisas aleatórias que talvez nem interessem a ele, e tu não consegue ser resolutivo, né? Exatamente. Mesmo tu tendo a solução dentro do teu portfólio, tu não consegue ser resolutivo, porque tu nem conseguiu parar, né, pra ouvir o cliente direito. Né? Ele veio te buscar por quê, né? Como tu falou, faz treinamento de venda? Não, eu não faço treinamento de venda, mas eu faço eu te entrego isso e vai te auxiliar. Da mesma forma, quando muitas vezes os nossos clientes nos buscam, né? Eu quero uma plataforma de WhatsApp. Né? Mas o porquê que tu queres essa plataforma? Que dor que tu precisa? É gestão, né? E às vezes a gente brinca. Se é só para distribuir o atendimento, realmente não é a ferramenta
que tu deve contratar. Porque a nossa ferramenta é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta para que tu possa automatizar e promover esse relacionamento, que é o que tu coloca nos teus treinamentos, né, na tua consultoria. Vamos mapear quem é, vamos nos relacionar desde o início, desde o começo, desde quando o cliente te procura e seja ele pelo canal que for. Né? Porque muitas vezes, aquilo que falou, entrasse na loja. Ela manteve algum relacionamento contigo? Ela perguntou qual é. Na hora que tu saiu, ela pediu o teu número. Agora, pelo menos pra dizer assim, olha, Thalita, não tenho isso agora. Eu não consigo entender como hoje em dia ainda tem empresas que o cliente vai e compra, como rotina nossa, assim, um comércio, né? Sim. A gente vai, compra, deixa lá um valor, compra mais que um produto e ninguém pega um cadastro teu, um contato teu pra se manter relacionado. Relacionamento. Essa linha de relacionamento, esse CRM, né? Esse CRM. Sim, gente, como assim? Ou ao menos mandar uma mensagem agradecendo a compra. Pra criar aquele efeito, uau, que legal, sabe? Aquela experiência, né? Do início ao fim. Enfim, mas hoje em dia ainda nós temos muito, assim, eu acho que o que foi, eu comecei a estrutura da empresa, né? Falar de experiência do cliente aqui na nossa região, já que foi em 2020. Né, então, ainda é um desafio, nós estamos aí há 4 anos falando disso. Ainda tem gente que não entende o quanto isso traz de resultado, o quanto impacta o resultado. E eu gosto sempre de falar de um cliente que não queria me contratar e no fim ele falou, é um casal, eu sempre falo deles, em todas as conversas que eu tenho, assim, que a gente troca ideia, eu falo que era um casal que ela queria me contratar e ele não. Ela compreendia a importância de fazer toda essa estrutura e mapear toda essa experiência do negócio deles. E ele disse que era, meu Deus, mas um dinheiro desse. Um dinheirão desse, pra que eu vou investir? Né? Na verdade, não era um investimento, né? Ele via como uma despesa. Ele via que era um dinheiro que ia sair. Daí a gente tem que mostrar que a experiência do cliente não é só oferecer o cafezinho, o chocolate lá na hora que o cliente chega, né? Que é focado em resultado, né? Eu preciso mapear a jornada do cliente, a experiência pra te trazer dinheiro. Sim. E aí, ao final, eu sempre peço um feedback, né, da empresa. Dele, não, deixa que eu vou escrever o feedback. E ele que escreveu. Que então, legal. Assim, trouxe resultado. Porque a gente olha o todo, né? Eu olho o que eu posso fazer, né, para essa empresa, para que além do cliente sair com aquele sentimento, nossa, eles me entregaram além do que eu vim buscar, e ele saia falando mais para mais pessoas e que essas pessoas venham também nessa empresa e aí sim comece o cliente a ver mais resultado. Né? Então é esse sentimento. Na verdade, monta um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. Não tem, que na verdade ele é aquilo que a gente falou desde o começo. Todo mundo sabe que atender bem é primordial. Que quando tu vive uma experiência, tu quer que todo mundo viva aquilo. Tu sai falando, cara, tu tem que comprar lá. Não, tu não tem noção, fizeram pra mim. Tu já foi em tal lugar? Nossa, o atendimento é sensacional. Tu conhece tal. Não, tu tens que ir, porque é muito legal. Não, eu não vou nem te contar, porque eles vão te dar um negócio. Não, precisa ver como é muito bacana aquele lugar, a experiência. É o marketing de graça. Olha ali, o cliente satisfeito, né? Eu falo cliente feliz. Tem um livro da Gisele Paula, que é a cofundadora do Reclame Aqui, que fala assim, né? Que é cliente feliz dá lucro. E dá lucro. O cliente feliz, ele dá lucro. Aproveitando o gancho do Reclame Aqui, o Reclame Aqui também está plugado junto à nossa plataforma da Up Channel. Então, assim, se bater qualquer tipo de reclamação, o cliente não vai ficar boiando. Você vai conseguir responder também de maneira automatizada e prestar também um bom atendimento com aquele cliente que a gente estava falando antes, que o cliente que reclama é o cliente que ainda acredita no produto, acredita né? em você. Então dê importância aos reclamões. Aos reclamões, né? Gente, preciso parar uma Thalita. A gente, né, percebe essa tendência, né, do cliente, né, do mercado em geral, seja ele B2B, B2C, e para um atendimento digital, buscando canais de comunicações, né, digitais. Qual é a importância, né? Quais são os pontos que tu linka que são realmente necessários? Lógico, o treinamento, né? Mas o que mais a gente pode munir essa equipe que está por trás dessa ferramenta, da utilização desses canais de comunicação? Já que assim, imagina tu investir, né, um bom dinheiro em tráfego pago, que era o assunto que nós estávamos falando ontem, e entrar esse lead todo ali dentro desse teu atendimento, esse teu canal de atendimento, e tu não ter um time preparado, ou tu não ter uma estrutura, ou tu não ter um script adequado para receber esse lead, né, para qualificar ele,
E de repente, tu também ficar focado muito num roteiro, numa roteirização, como tu contou a tua experiência, né? Sim. O SDR ali, a pessoa que estava te atendendo, ela seguiu um roteiro, mas tu já estava como um lead quente, tu já estava propensa a comprar um negócio e ela quis seguir todo aquele roteiro. Passo a passo. Então, assim, o que é importante é a capacitação da equipe, de eles poderem enxergar, né, o potencial de compra de cada perfil, né, que entra ali, de cada lead, e direcionar ele conforme a necessidade dele. Então, eu indicaria ter uma estrutura de atendimento bem robusta, um time treinado, tu ter toda essa parte do mapeamento desses scripts, do tom de voz, de como conversar com esse cliente, para aí sim tu conseguir ter resultado, ter venda, sabe? Porque não adianta de nada tu ter um canal de atendimento e tu não ter ele com qualidade, assim, tu não ter uma equipe para poder converter ou para poder sentir a dor do cliente de forma bem efetiva. E deixa eu te fazer uma pergunta. Né, até pra gente, a gente fechar, que hoje a gente, né, o assunto é extenso, enfim, a gente sabe que tu entrega isso muito bem, mas lógico, treinar uma vez só, não dá, né? Com que frequência, né, tu recomenda que essa reciclagem, né? Acho que se usa reciclagem ainda, gente, sou da época da reciclagem, tá? Mas enfim, os termos agora são todos tão novos, mas com que frequência tu recomenda que essa equipe, né, de atendimento, pós-venda, seja treinada, né? Até mesmo avaliada, né? Já que a gente fala de aculturamento, né? A cultura de cliente, a cultura do atendimento, a cultura da experiência. E sabe o todo dia, o lembrar todo dia que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Os relacionamentos que nós falamos hoje. E a equipe de atendimento não é diferente. Então, hoje tem empresa que faz, por exemplo, cápsula de conhecimento, pílula de conhecimento, e isso é feito toda segunda-feira ou toda sexta-feira. Aí, uma vez por mês, tem um treinamento específico para determinada situação. Tem uma empresa que eu atendo que é de São Paulo, que eles fazem essa reciclagem toda segunda-feira. Toda segunda-feira eles têm cápsulas de conhecimento. O que é isso? São treinamentos de 15 a 20 minutos que o time precisa passar e tem prova. Então o time de atendimento deles, que é o time online ali do digital, eles precisam passar por isso. Então eles têm ali toda a certificação deles, toda a avaliação. Então toda segunda tem um conteúdo lá que eles precisam passar para ficar relembrando e para implantar o tal do aculturamento. Então, para que isso seja automático, então, né? O aculturamento seria isso, né? Tornar isso o automático que eu disse. Que faz sem pensar já, né? Que tu escreve já com aquele tom de voz da empresa, já sem pensar, já incutiu, já virou cultura tua ali do atendimento. Então, eu sendo dona de um negócio, eu iria implantar isso daí com certeza, para relembrar a equipe, olha, é assim que a gente atende o cliente, esse é o nosso tom de voz, quando o cliente pergunta tal coisa, é isso, esse é o nosso serviço, a nossa proposta de valor é essa, relembrar toda a equipe, porque às vezes tu tá ali no dia a dia, tu esquece de detalhes que fazem toda a diferença na hora daquele atendimento. Além do que tu tens um turnover também de equipe, né? Não vamos lembrar disso também, que nem sempre a equipe ela vai estar ali 1 ano, 2 anos, enfim, 6 meses, né? Sendo composta da mesma coisa que, assim, imagina assim, que uma pessoa que está no atendimento da sua empresa, ela está falando em nome da sua empresa. Ela é a cara do seu Ela é a cara do seu negócio. O que ela falar ali vai ser usado contra ti. Então, assim, valorize muito bem esse profissional. É a porta de entrada, não né, Thalita? adianta querer exigir um atendimento incrível e tu tá pagando pouquíssimo para esse profissional. Valorize, faça plano de carreira. Não adianta fazer um investimento ultra. Baita plataforma e tu não tem alguém bom ali para cuidar dela. Seja uma plataforma de atendimento, ou seja numa loja física, né? Tu fizesse um baita investimento numa loja física, aí a pessoa entra, boa tarde. E aí aquele boa tarde ficou ali. Já que não adianta, porque teve um empresário que uma vez falou assim para mim, Thalita, eu queria que tu ensinasse esse time aí a atender meu cliente como eu atendo bem o cliente. Quando eu vou ali atender, eu vendo. Eles não cuidam do meu cliente e tal. Ele falou dessa forma. Eles não cuidam do meu cliente. Aí eu respondi pra ele assim, e tu cuida da tua equipe?
Porque esse discurso é o típico da pessoa que quer que eles entreguem uma experiência incrível para o cliente, mas eles não oferecem nenhuma experiência para a equipe, Sim. nenhum cuidado. Então, assim, não tem como ser de fora para dentro. É dentro para fora. Então, equipe feliz igual a cliente feliz. Então, cuida primeiro de quem vai cuidar do teu cliente, para daí sim tu vai ter, assim, uns baita consultores, entende? Então, não tem como ser diferente, sabe, Que bacana. Gente, hoje a gente esteve aqui com a Thalita, né, expert, um carisma de pessoa, trazendo informações importantíssimas, né, de coisas que a gente sabe, mas saber não significa executar. Exatamente. Então ela está aqui para nos ajudar a isso. Thalita, deixa o teu contato, né? A gente já teve uma experiência super positiva contigo, recomendo muitíssimo. Ela é uma pessoa incrível, um trabalho, eu digo que é o fino, assim, né? E que é aquilo que a gente busca hoje no mercado. Ela é uma pessoa sensacional. Por favor, Thalita. Obrigada pela oportunidade, Jaque. Então, quem quiser acompanhar os meus conteúdos, vamos dizer assim, @se eu fosse cliente, porque eu sou daquelas que eu vou nas empresas ou visito os lugares e eu fico pensando o tempo inteiro, se eu fosse cliente desse lugar, eu queria tal coisa. Então, ele é bem sugestivo. Então, é @se eu fosse cliente. Me siga lá no Instagram. Jaque, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Thalita. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Fechou? Fechou. Vocês são muito boas. Vamos fazer um...